turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje, dia 6 de maio, né? Convido você nesse momento a vir junto conosco fazer mais um dia de estudo, um grande dia de estudo, né? Então, hoje vamos dar continuidade aí nas nossas aulas, né? Peço que você acompanhe aí do outro lado da telinha e faça as anotações precisas, tá bom? Porque nós vamos fazer exemplos, estaremos fazendo atividades e aí você vai precisar desse material de apoio para resolver as questões que serão propostas, tá bom? Bom, então nesse momento estarei compartilhando a tela com vocês e vamos lá para a nossa aula de hoje. Acompanhe comigo aí. Ok, muito bem, turma, segunda série. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Peço que você acompanhe nesse momento, tá bom? Com o seu livro didático, a sua agenda, as páginas que nós vamos estar citando aqui, as atividades que serão propostas para a gente fazer aí uma boa interatividade, né? Bom, temos aqui na aula anterior, né, nós estudamos sobre a introdução sobre poliedros, né? Falamos sobre os poliedros, como é que é feito a definição de poliedros, né? Então, poliedros é uma figura geométrica, né, limitada somente por polígonos. Falamos também que, assim como polígonos é uma figura onde a sua nomenclatura se liga com o número de lados, já o poliedro se liga com a quantidade de faces, né? Então, poliedro significa muitas faces. Citamos também os elementos do poliedro. Quais são? Vértice, faces e aresta. Citamos também que a relação de Euler, né, de Euler, é válida para encontrarmos a quantidade de vértices, de aresta e de faces. Beleza. Na aula de hoje vamos estar continuando, né, falando aí sobre poliedros e explorando um pouquinho mais aí sobre o conceito histórico do surgimento desses poliedros regulares. Então eu peço que você acompanhe nesse momento a nossa aula, né, e faça as anotações e observe os exemplos que o professor vai estar citando aqui. Então vamos lá, turma. Temos os poliedros regulares. Vamos fazer a definição aqui do que é poliedro regular. Então, poliedro regular é um poliedro convexo, né, é chamado de regular se suas faces são polígonos regulares. Então, o que são polígonos regulares, professor? São figuras geométricas em que você pode traçar um segmento de reta e tocar em apenas duas partes, né, desse segmento. Ou seja, passou de dois pontos de interferência, de interferência não, vamos citar a palavra correta, né? Fugiu a palavra da mente, mas eu vou lembrar. Então, por exemplo, temos dois pontos, ele vai estar tocando esses dois pontos no mesmo segmento. Então, nesse caso, cada um com o mesmo número de lados e para todo vértice converge o mesmo número de aresta, né? Existem 5 poliedros regulares, a gente vai estar citando eles aqui e falando um pouquinho para vocês sobre o conceito histórico, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui um pouquinho da história, né? Um pouquinho da história em relação do surgimento do poliedros. Acredito que muitos que assistem filmes ou séries ou até anime vai gostar dessa parte aqui porque tem o envolvimento, né, sobre o surgimento dessas figuras geométricas. Isso se deve muito aos 5 elementos, né, em relação à natureza. Então vamos lá para a nossa introdução, né, da parte histórica. Acompanhe aí, turma. Um pouco da história. Grandes filósofos e matemáticos dedicaram a vida ao estudo da geometria. Então, muita gente pergunta, professor, como que era a vida desses matemáticos da antiguidade? Gente, a vida deles era dedicada a estudo. Eles se fechavam, né? Tanto que se formos pegar o conceito histórico, nenhum deles conseguiu casar, a maioria deles morreram virgem. Por quê? Porque eles precisavam aí se envolver com o estudo e eles tinham um foco muito grande. Enquanto, por exemplo, em uma pandemia como essa, eles estariam lá no cantinho deles fazendo uma descoberta de uma nova fórmula, né, de um novo método para envolver o conceito matemático. E muitos deles não eram somente matemáticos, eram físicos, eram astrônomos, então eles não observavam somente o ponto de vista matemático, eles também observavam o ponto de vista no geral, certo? Bom, enquanto a escola pitagórica, ou seja, a escola de Pitágoras, né, por exemplo, tinha como lema tudo são números, em volta deles tudo era número, né? A escola de Platão, ou seja, a escola platônica,
a academia tinha escrito sobre a porta: não entre aqui ninguém que não seja geômetra, né? O que quer dizer geômetra, professor? Aqueles que gostam de geometria, né? Ah, então, professor, se eu gosto de geometria, eu sou um geômetro? Não, você precisa estudar e se formar na área para ser um geômetro, tá bom? Beleza. Platão foi o primeiro matemático a demonstrar que existem apenas 5 poliedros regulares. Ele provou isso, gente, tá bom? Então temos aqui os 5: o cubo, o tetraedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, certo? Somente esses 5. O conhecimento desse sólido parece ter sido desencadeado no encontro com Arquitas, que em viagem a Sicília, no sul da Itália, encontraria Platão. Para este, o universo era formado por um corpo e uma alma, ou inteligência. Na matéria havia porções limitadas por triângulos ou quadrados, formando-se elementos que diferiam entre si pela natureza da forma das suas superfícies periféricas. Então, como eu falei, esses elementos que a gente vai estar apresentando para vocês, no conceito histórico, eles acreditavam, né, que esses 5 elementos eles faziam parte da ligação com esses poliedros, né, regulares. Então vamos lá apresentar um pouco de cada um deles. Então olha só, turma, acompanha aí, ó. Na antiguidade, acreditava-se que o mundo era composto de 4 elementos básicos, né? Vai entrar mais um daqui a pouco para ser o 5º elemento, tá bom? Então, 4 elementos básicos, eles acreditavam nessa teoria, né? A terra, a água, o ar e o fogo. Bom, então através dessas 4 palavrinhas aqui, surgiu a ideia e conceito, né, platônico em relação aí a esses elementos. É claro que mais tarde veio Pitágoras, veio outros matemáticos e conseguiram mostrar através de resolução e provando aí essas teorias, né? Bom, então o primeiro elemento, ele é o tetraedro. Ele, para representar o mais luminoso e agudo dos elementos, ele representa o fogo, certo? Então está aqui, ó, o tetraedro, ele representa o fogo. Por quê, professor? Na teoria deles, que eles acreditavam, né? Ele representa o ser mais luminoso e agudo, né? O fogo. Bom, também temos a próxima figura, que é o hexaedro, mais conhecido como cubo, né? Para representar o mais estável dos elementos, ele representava a terra, o hexaedro, né? Então vocês podem verificar aqui, ó, que o hexaedro representava a terra, um ser mais estável, né? Beleza. Também, nessa mesma linha de raciocínio, teríamos aqui o icosaedro, né? Para representar o mais móvel e fluido de todos aqueles que rolam mais facilmente, teríamos a água, né? Esse ser representava aí a água, né? O icosaedro representava a água. Lembrando, pessoal, que a figura que nós mostramos aqui, deixa eu até voltar um pouquinho aqui, só para lembrar vocês. Olha só, essa figura aqui, o hexaedro, se os elementos fossem baseados somente em quadriláteros, certo? Aqui em relação a triângulos, tá bom? Aqui é quadriláteros, aqui é triângulos. Aqui nós temos também triângulos, né? O octaedro, Platão concluiu que o ar está para a água, assim como a água está para a terra. E, de maneira um tanto misteriosa, o escolheu para representar o ar. Então, o octaedro representa o ar, né? Porque Platão diz o seguinte: se o ar está para a água, assim como a água está para a terra, né? Então, essa conclusão de Platão fez com que ele escolhesse o octaedro para representar o ar. Beleza? Então, vamos relembrar novamente. Tetraedro nós temos aí o tetraedro, o fogo, certo? O hexaedro, a terra. O icosaedro, aqui a água. E o octaedro, o ar. Está faltando um, né, professor? São 5, então está faltando um, que justamente é o dodecaedro, né? O dodecaedro, sem argumentação histórica, Platão escolheu esse poliedro para representar todo o universo, né? Como vocês podem verificar aqui, ó, a base dele é um pentágono, né? Então, se a base desse fosse um pentágono, o dodecaedro foi escolhido para representar o universo. Então, a gente mostrou para vocês aí, através de um conceito um pouquinho histórico, o surgimento de cada figura desses poliedros regulares, né? Então, e convexos. Então, vamos lá para a parte aqui, né,
que vai falar sobre os poliedros regulares. Está aqui eles, gente. O tetraedro, o octaedro, o icosaedro, o cubo, né? Que é a mesma coisa que o hexaedro e o dodecaedro, né? São 5, né? Se você lembrar novamente em relação a cada elemento que compõe, você vai estar fazendo uma ligação aí com a nossa aula de hoje, né? Beleza, então vamos lá falar um pouquinho desses poliedros regulares. Lembrando que essa parte aqui eles estão fechados, né? Todas eles estão fechados. E temos também a sua planificação. Então, observem aqui no nosso GIF, eles estão em uma circunferência, todos os 5, né? Nós temos aqui, ó, o tetraedro, né? O tetraedro, temos aqui o dodecaedro, temos o hexaedro, esse aqui é o icosaedro, né? E temos também o octaedro, né? Então, lembrando, tetraedro vem de 4 faces, hexaedro de 6 faces, octaedro de 8 faces, dodecaedro 12 faces e icosaedro 20 faces, tá bom? Essa aí é a linguagem que nós temos que utilizar e aprendermos, né, em respeito aí às figuras geométricas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, turminha? Então, observem que cada figura temos aqui a sua determinada planificação também, né? Quero que vocês acompanhem aqui, ó, os poliedros regulares e os poliedros irregulares. Bom, os regulares, como a gente está estudando aqui sobre eles, né? O tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, eles podem, a partir do momento que você passa uma reta aqui no ponto dele, a palavra eu lembrei, gente, no começo da aula, é intersecção, né? Ele vai fazer a intersecção somente com 2 segmentos, né? A qualquer lugar que você faça isso. Já aqui não, nesses poliedros irregulares, você pode fazer aqui traçar uma reta e você vai ver que ele vai tocar em mais de 2 superfícies, né? Então, essa aí é a nossa explicação sobre regular e irregular. E temos aqui o prisma reto, o prisma oblíquo, a pirâmide quadrangular, temos também o tronco de pirâmides. Esses aí são poliedros irregulares, né? Existe o regular e existe o irregulares. Beleza? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai estar focando um pouquinho mais aí sobre os poliedros regulares, tá? Porque nosso estudo se baseia com esses 5 aqui, tá bom? Beleza. Então, fazendo aqui uma observação, a planificação desses 5 elementos se dá da seguinte maneira, turma. Aqui, ó. Se vocês estiverem aqui numa avaliação, por exemplo, uma forma de reconhecimento da figura geométrica planificada, você já tem aí como fazer e conhecer cada um deles, né? Observe que essa figura planificada aqui é o tetraedro, né? Você pode observar que ele tem 4 faces, ó. Temos aqui as 4 faces. Essa figura aqui é o hexaedro. O hexaedro, pessoal, é uma das figuras muito utilizadas, principalmente no nosso dia a dia, né? Caixa de papelão. A caixa de papelão aí, ela tem muito a ver com o hexaedro, né? Que é o cubo que a gente pode falar. Mas a caixa de papelão, ela aberta, ela fica nesse formato, tá bom? Então, por exemplo, quando for montarmos a equação, montarmos a figura, né? Em relacionada à sua planificação, ela vai ficar nesse caso. O que é a planificação, professor? Digamos assim, que fosse abrir uma caixa, né? Abrir uma caixa, teríamos esse formato, né? E aqui nós temos, observe o octaedro, né? 8 faces. Temos aqui o dodecaedro e temos o icosaedro, certo? Essa aí é a planificação de cada figura. Observe que a planificação dessa figura se dá muito com o formato de uma bola, né? Mas acredito que quanto mais número de faces tivermos, mais aproximado de uma bola ele vai estar, certo? Essa figura. Bom, então é uma bola murcha, né, gente? Então temos aí as 5 figuras planificadas. Eu vou até afastar um pouquinho para você ver como fica a outra figura planificada, né? Beleza. Então vamos adiante, vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Utilizando, pessoal, a relação de Euler, né? Relação de Euler em relação a essas figuras aqui, nós podemos encontrar facilmente o número de vértice, o número de aresta e o número de faces, né? Lembramos que na definição de poliedros temos que a sua formação
é dada somente por polígonos, né? Observe que as faces são polígonos. Por exemplo, aqui do tetraedro, a face dele é composta somente de triângulos, né? Aqui do octaedro também somente de triângulos. E do icosaedro somente triângulos. Então, três figuras, a formação deles somente com triângulos equiláteros, tá bom? Lembrando que são triângulos equiláteros. Já o hexaedro é formado por quadrados, né? Observe que a formação dele, as faces deles são somente quadrados. E aqui nós temos o dodecaedro, é formado por pentágonos, né? Vocês podem verificar que a face deles são pentágonos. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, na formação dessas figuras, a gente precisa prestar bastante atenção em relação ao detalhe de cada uma, né? Porque na aplicação dela a gente vai fazermos, com certeza, a medida, né? A determinação de área, número de faces, o comprimento do perímetro, né? Tudo isso tem envolvimento com essas figuras. Lembramos que cada figura dessa tem uma nomenclatura, tá? E também existe uma definição para cada uma, certo? Se, por exemplo, formos compararmos volume, que provavelmente vamos estudar também sobre volume, cada figura dessa aqui vai ter um determinado volume, né, a ser feito o estudo. Então, a área, vamos ter a área, temos o volume também, podemos encontrar o perímetro, né, que é a soma da medida de todos os lados dessa figura. Bom, então não esqueçam que temos três figuras formadas por triângulos, uma figura formada por quadrados e uma figura formada por polígonos, né? Essa é a conclusão aí dos polígonos regulares, ou poliedros, né? Então nós vamos fazer somente aqui uma observação na página do livro de vocês 35. Ele fala sobre o polígono regular e sobre o poliedro regular. A diferença entre um e o outro, né, é muito notável, né? Bom, então acompanhe aí, turma, na página de número 37, essa planificação você consegue ver. Na 36 você tem só uma informação à base, né? Na 37 você tem essa apresentação dessa figura, né? Dessas figuras aí, todas elas planificadas, né? O tetraedro regular, o hexaedro, que é o cubo, o octaedro regular, o dodecaedro regular, e aqui nós temos o icosaedro regular, né? Bom, nós vamos agora fazer a aplicação de uma atividade para entendermos um pouquinho a aplicação desses conceitos. Vamos lá. Peço que você me acompanhe agora aí, ó, lá na página de número 38, tá bom? Página de número 38, vamos fazer a explicação com exemplos. Vou adiantar para vocês. A questão número 1 e a número 2, eu vou deixar para que vocês façam, tá bom? É bem simples as duas questões, e eu escolhi a questão número 3 porque é uma questão um pouquinho mais, que precisa, na verdade, de um pouquinho mais de atenção, tá bom? Então vamos lá para a página de número 38, tá? A questão número 3, acompanhe aí a nossa resolução. Bom, na figura abaixo, essa aqui é a figura, né? Observem que nós fizemos somente uma projeção dela. Os vértices do octaedro regular são os centros das faces de um cubo, cujas arestas medem 10 centímetros. Professor, o que é aresta? Aresta é um segmento que vai de um vértice até o outro, né? Bom, pessoal, temos a letra A. Qual é a medida de cada aresta do octaedro? Professor, ele nos deu somente a aresta do cubo, né? Certo, é verdade. Ele disse que a aresta do cubo é igual a 10, né? Bom, se vocês puderem observar no livro de vocês e também na figura aqui do professor, a distância dessa aresta até aqui, essa outra, é o próprio ponto central aqui em relação a essa figura que é um octaedro, né? Observe que esse octaedro, ele está encostando aqui em relação a esse plano bem ao meio. Vocês concordam comigo que se esse octaedro ele está no meio aqui em relação à distância do cubo, né, que o hexaedro está no meio, esse ponto aqui é a metade? Vocês concordam comigo? Então, se é a metade, nós podemos chegar a uma conclusão que nós podemos fazer aqui, ó, uma projeção, certo? Desse ponto até aqui, o I, né, até aqui nesse ponto, até o ponto L.
E nós vamos conseguir verificar através dessa figura abaixo esse triângulo. De onde é que ele veio, professor, esse triângulo aqui? Olha só, se ligarmos aqui do ponto L, deixa eu até pegar aqui e fazermos uma observação, né? Acredito que dá para fazer isso. Vou pegar aqui. Olha só, turma, se pegarmos e ligarmos aqui, ó, desse ponto aqui a esse, e ligarmos desse ponto, opa, fique aqui no seu lugar, né? Agora vamos lá. E se ligarmos desse ponto a esse, nós conseguimos enxergar esse triângulo. Que legal, né, professor? Bom, então observem, ó, que nós temos esse triângulo aqui, ó. Então, o que a gente fez? Trouxe ele para cá, ó, a projeção dele. Bom, se essa medida toda aqui, vamos trocar por uma reta essa informação. Se essa medida toda aqui, ó, desse segmento, daqui até aqui, mede 10 centímetros, quanto que vai medir a metade aqui? Se aqui mede 10, a metade vai ser 5, né? Bom, vamos ter essa medida aqui da lateral, é 5, porque a altura é 5, então aqui também vai ser 5, né? Então vamos lá. 5 vai ser essa lateral. Então deixa eu fazer isso aqui. Temos a medida, ó, 5 aqui na lateral, né? Nesse cateto. 5 também aqui nesse outro cateto. E quanto mede essa diagonal, professor? Bom, nessa diagonal nós não temos o valor dela, né? Por que a gente não tem? Porque essa medida não foi dada, né? Bom, essas duas nós supomos, né, em relação à medida, então nós vamos descobrir essa aqui. Pergunto a vocês, vamos colocar o X aqui, né? Olhando para essa figura, o que vocês conseguem enxergar em relação àquilo que vocês já estudaram? Vocês conseguem enxergar que através desse triângulo retângulo nós podemos determinar essa diagonal? Por qual fórmula, professor? Pelo teorema de Pitágoras, né? Pelo teorema de Pitágoras nós conseguimos determinar o valor aí de x. Então, x vai ser igual c ao quadrado igual ao quadrado, esse é o teorema de Pitágoras, né? Com isso vamos ter que c elevado ao quadrado, nesse caso nós não temos, que é x, né? Então vamos ter x ao quadrado igual 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso implica que x ao quadrado vai ser 5 ao quadrado vai ser 25, 5 ao quadrado é 25. 25 mais 25 é igual a 50. Fatorando 50, vamos ter que x é igual a 5 raiz de 2 centímetros. Como é que o senhor chegou a essa resposta? Porque fatorando 50 vai ficar 50 dividido por 2, que vai dar 25. 25 dividido por 5, que vai dar 5. E 5 dividido por 5, que vai dar 1. Fazendo a propriedade da operação da potência e da radiciação, vai ficar 5 raiz de 2, né? Então, 5 raiz de 2 é o valor de x, né? Essa distância, né? Mede daqui a aqui, né? Resolvemos a letra A. Agora nós temos a letra B. A letra A é 5 raiz de 2 centímetros. A letra B. Qual é a área de todas as faces do octaedro? Use 1,73 como uma aproximação para a raiz de 3. Bom, a área do octaedro, vocês sabem que o octaedro tem 8 faces, né? Então vai ser 8 vezes a área dele. Lembre-se que a área de um octaedro é dada por área de um triângulo, né? Cada face é um triângulo. Então vamos ter, deixa eu só apagar essa informação aqui, né? Deixa eu verificar aqui. Só apagar aqui para não ficarmos com essa figura. Beleza. Então temos aqui, gente, a área do octaedro. Vamos lá. Letra B. A área do octaedro vai ser dada pela essa fórmula, né? H igual a L raiz de 3 sobre 2, né? Essa aqui é a área. Então temos que H é de raiz de 3 sobre 2. Quanto vai o L, professor? O L que nós temos aí é igual a 5 raiz de 2, que nós encontramos agora há pouco, né? Que é o lado. Então 5 raiz de 2 vezes raiz de 3. Lembre-se, lado é a medida do triângulo, tá bom? Então L raiz de 2 vai ficar, L raiz de 3 vai ficar 5 raiz de 2 vezes raiz de 3. Lembre-se que aqui vai ficar, ó, 5 raiz de 2 vezes raiz de 3 vai ser, H vai ser 5 raiz de 6 sobre 2. 2 vezes 3 vai dar 6, o 5 repete e o 2 também repete. Encontramos a área de apenas um triângulo. Mas nós sabemos que a área do octaedro são 8, né? Então é 8 vezes. Então vai ficar 8 vezes 5, meio, né? Que é o lado, vezes 5 raiz de 6, que é a área dele, né? Essa aqui é a medida do lado, essa aqui é a medida da área. Tudo isso dividido por 2, porque é a área do triângulo. Bom, então fazendo aqui, ó, 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 6 sobre 2 vai ficar
5 vezes 5 vai ser 25 e raiz de 2 vezes 6 vai ser raiz de 12. Tá aqui, ó. O 2 repete, porque 1 vezes 2 é 2. Tudo isso dividido por 2. Bom, concordam que o 12 dá pra gente simplificar? O 2 também? Como, professor? Multiplicando aqui o valor de A, nós vamos ter 25 vezes 2, raiz de 3. O 12 é a forma fatorada de 12, tá bom? 2 raiz de 3 é a forma fatorada de 12. Dividido por 2. 8 dividido por 2 também, multiplicado por 8. Aqui dá para simplificar, ó. Esse 2 e esse 2 simplifica, vai sobrar somente o 25 raiz de 3 dividido por 2, que é que temos do outro lado, ó. O 8 repete, o 2 e o 2 simplifica, né? Então sobrou só o 25 raiz de 3 sobre 2. Bom, agora nós vamos fazer a nossa multiplicação. Lembre-se, o 8 e o 2 dá para simplificar também. Então 8 dividido por 2 vai ser 4 e o 25 raiz de 3 repete, né? Bom, lembre-se que a questão nos disse que o raiz de 3 pode ser substituído por 1,73. Então 4 vezes 25 vai dar 100, 100 raiz de 3. Quanto que vale o raiz de 3? 1,73, né? Então vamos ter 100 vezes 1,73. Isso implica que o valor de A vai ser igual a 173 centímetros quadrados. Esse aí é o valor da área dessa figura, tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, nós fizemos o cálculo da questão de número 3, calculando... Só lembrando, gente, vou até fazer aqui uma observação. Essa área toda que nós calculamos aqui nós temos a área de um... Olha aqui, ó, aqui foi feito para calcular a altura do triângulo, né? Que no caso é a lateral dele. Aqui nós temos a área do triângulo. Lembre-se que a área é base vezes a altura dividido por 2. A base está aqui, ó. A base é 5 raiz de 2, que é o lado dele, né? E a altura dele é 5 raiz de 6. Está aqui, ó, a altura, né? E por que é 8, professor? Porque o octaedro tem 8 faces. Então é 8 vezes a área dessa figura, né? Bom, resolvendo todo esse sistema aqui, lembre-se, professor, poderíamos fazer aqui pela operação da multiplicação do meio pelo extremo, não. Da divisão de fração? Pode sim, e vai dar o mesmo resultado. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, vai dar o mesmo resultado também, tá bom? Então, o processo todo da resolução, chegamos aqui à área que é igual a 173 centímetros quadrados. Beleza, turma? Tranquilo? Então, essa aí foi a resolução da questão número 3 da página de número 38, tá? Então, vou deixar para vocês preencher a tabela número 1, fazer a questão número 2 e assim vamos deixar a missão para vocês. Peço que você copie agora na agenda a missão de hoje, né? A tarefa de hoje para você fazer aí após o término da aula. Vamos lá. Agenda, daqui, ó. Livro didático, eu quero que você faça apenas questões 1 e 2 da página 38, tá bom? Lembrando que a questão de número 4, 5 e 6, vamos tirar uma aula para fazer uma correção com elas, porque é uma questão que leva um pouquinho mais de tempo, paciência, né? Então a gente vai aprender um pouco mais sobre cálculo de área para depois voltarmos nessa questão, tá? Livro de atividades, ó, pessoal, importante. Essa questão aqui, ó, 1 e 2, é para você fazer agora, tá? E você vai mandar a página aqui com a foto da página para o professor Euler. O livro de atividade eu vou solicitar hoje. Hoje é dia 6, né? Hoje é dia 6 de maio. Então eu vou receber esse livro de atividade lá para o dia 13, tá? Aí lá nesse dia eu vou estar perguntando de vocês, cadê o livro de atividade? As questões que eu enviei para vocês, tá bom? Então eu vou deixar sempre essas questões aí para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem pode perguntar para o professor Euler, que ele vai estar pronto para ajudá-los, né? Então a agenda de hoje é a questão 1 e 2, o livro de atividade é a questão 6 a 17. Páginas 5, 6 e 7. Professor, mas não é muitas questões? Não, gente, a gente vai corrigir algumas aqui com uma videoaula, tá? Assim que finalizarmos a parte de poliedros, vamos estar corrigindo aí com vocês uma videoaula do livro de atividades, algumas questões, tá bom? Beleza, então nós vamos finalizar a nossa aula por hoje. O meu muito obrigado pela sua participação. Desejo a vocês um grande abraço, tá? Um ótimo dia aí, uma ótima tarde ou noite. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado e tchau, tchau, turma.